Olá, crianças, tudo bem com vocês? Eu estou aqui hoje novamente para estudarmos sobre a palavra de Deus. É tão bom quando nós cantamos os louvores para Deus, quando nós estudamos a sua palavra. Mas vocês sabiam que em alguns países isso é proibido? Isso mesmo, em alguns países, os governantes proíbem as pessoas de estudarem a palavra de Deus. E as pessoas que querem fazer isso precisam fazer em segredo, precisam fazer escondidas, porque senão elas podem sofrer consequências ruins. A história que eu vou contar hoje é sobre uma menina chamada Maisá, que morava lá na Líbia. E ela é uma dessas que fazem parte dos cristãos perseguidos por acreditar na palavra de Deus. Então ouçam com atenção a história de Maisá. A única coisa que Maisá queria era encontrar Deus. Ela vivia lá na Líbia, onde a maior parte da população segue o islamismo. E quando ela tinha apenas 8 anos, ela começou a pensar e se questionar e questionar a mãe. Onde está Deus, mãe? Com o que ele se parece? Sua mãe lhe dizia: não é bom fazer esse tipo de pergunta. A sua mãe já sabia que era perigoso naquele local ficar perguntando sobre Deus. Então, ela visitou 2 mesquitas lá no seu país. A mesquita é o lugar onde os muçulmanos se reúnem para buscar a Deus. Na primeira, ela foi agredida, pois disseram que ela estava usando roupas inadequadas. Nesses países, como a Líbia, por exemplo, as mulheres não podem usar uma camisetinha, não podem mostrar o seu cabelo na rua. Elas precisam estar bem cobertas, com blusas que cubram todo o seu braço, com um véu na cabeça cobrindo parte do seu rosto também, com uma saia que vá até o pé para ninguém ver nenhuma parte do seu corpo. E aí, por conta dela estar usando alguma roupa que eles não acharam adequada, eles agrediram a Maisá. Segunda, ela se sentiu aceita e estudou o Alcorão. Mas conforme foi passando o tempo, ela foi ficando mais velha e começou a ser tratada diferente. Vendo a atitude dos seus líderes, ela se cansou e ela pensou assim: Deus não está aqui. E ela pensou: talvez Deus não exista. Que triste, né? Alguém ser tratada mal quando está buscando a Deus e chegar a pensar que ele não existe. Uma noite, anos depois, Maisá estava dormindo. E ela foi dormir muito triste, chorando, porque ela não encontrava a resposta para sua pergunta. De repente, enquanto ela estava dormindo, ela sentiu algo tocar os seus pés. E o quarto, que estava todo escuro, começou a se iluminar repentinamente. Ali estava um homem, brilhando como a luz. E ela disse: eu senti uma felicidade em meu coração, apenas com a presença dele. E sabe o que esse homem disse? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Repitam comigo. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E então ele desapareceu. Lá na Líbia é um país de guerra. E por causa da guerra que aconteceu lá, naquele tempo, Maisá precisou fugir com a sua família para o Egito. Afinal, ninguém gosta de viver na guerra, é muito perigoso, não é mesmo? E no local que ela se mudou para o Egito, a sua nova vizinha começou a falar sobre Jesus para ela. Ela mostrou a Bíblia para Maisá. E a Maisá se lembrou daquela experiência lá no seu quarto, a visão que ela teve de um homem falando: eu sou o caminho, a verdade e a vida. A mulher abriu para ela a Bíblia em João 14,6,
que dizia exatamente aquilo que ela havia ouvido lá no quarto dela. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Finalmente as perguntas de Maisá foram respondidas. Agora sim ela havia encontrado Deus. Então Maisá resolveu seguir Jesus. E aquela mulher a abençoou e disse: você será uma luz para a Líbia, uma luz que brilha naquela nação. Maisá estava pronta para voltar para a Líbia, o seu país. E juntamente com outros cristãos, eles começaram a se reunir secretamente para estudar a palavra de Deus. Porém, o segredo de Maisá foi descoberto. Aquelas pessoas que proibiam as pessoas, os cristãos, de se reunirem, descobriram que Maisá estava se reunindo com outras pessoas para falar da palavra de Deus. E então Maisá foi agredida novamente e obrigaram ela a se casar com um homem. Mas com a ajuda de alguns irmãos, de alguns outros cristãos, ela conseguiu fugir para salvar a sua própria vida. E Maisá continua falando sobre Cristo. Maisá é uma prova viva de que Deus alcança os lugares mais difíceis e Ele toca nas vidas das pessoas que estão nessas situações que parecem impossíveis. Nós estamos, crianças, em uma semana em que nós estamos lembrando sobre esses cristãos perseguidos. E a nossa missão é orar por essas pessoas, para que Deus ajude essas pessoas a poderem estudar a palavra de Deus. E para que Ele ajude também os missionários que vão até lá para falar da palavra de Deus. Esses missionários, eles se colocam em situações muito difíceis, pois se eles forem descobertos, eles podem sofrer muitas consequências. Então, o nosso dever é orar por esses missionários, orar por essas pessoas e também contribuir com esses missionários que estão indo lá para pregar da palavra de Deus. E eu quero, nesse momento, orar com você por esses missionários. Vamos lá? Senhor Jesus, eu te agradeço por mais esse dia. Eu te agradeço, Senhor, pela oportunidade que nós temos de estudar da Tua palavra todos os dias. Eu te peço nesse momento por aqueles cristãos que são perseguidos em tantos lugares no mundo e por aqueles missionários também que têm dedicado as suas vidas para falar do Seu Evangelho nesses países tão difíceis, Senhor. Abençoe a vida de cada um lá, proteja suas vidas e que eles consigam, Senhor, falar da Tua palavra para o máximo de pessoas. Em nome de Jesus, amém. Amém, crianças? Então é isso. Lembre-se de orar pelos missionários, lembre-se também de orar pelos cristãos perseguidos por esse mundo afora, tá bom? Um grande beijo, até mais!